A passagem a que me refiro, que foi base para mim, é a passagem de Isaías que diz no capítulo 45: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Alguém aqui tem condições de chegar para Deus e dizer para Deus o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? Quem nós pensamos que somos? Olhar para os fatos tais como eles são e encarar que você não é quem determina as coisas. Você não tem estrutura, base, lastro para poder dizer para Deus, faz assim, faz assado, não faça assim, não faça assado. É como se um pedaço de barro estivesse dizendo para o oleiro como é que ele tem que fazer. Versículo 11, ele diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Alguém tem poder de questionar o futuro que Deus tem reservado aos filhos de Deus? Ele diz no versículo 12: fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Eu fiz isso. Você está pensando em questionar o que eu estou fazendo? Aí no versículo 13, só a primeira parte dele, diz: eu levantarei este homem em minha retidão. Ele está dizendo o seguinte: o que eu vou fazer na história? E essa decisão do versículo 13 era alguma coisa que acontecia no cenário internacional. O que Deus está dizendo? Eu sou o oleiro, o gestor, soberano. Não tem nenhum de vocês, não é você, Fernando, que tem poder de questionar ou sugerir alguma coisa para Deus. A vontade soberana de Deus não está aberta a opiniões, sugestões e muito menos a determinações humanas. Ele realiza habilidosamente como deseja para o fim que deseja. É assim. No meu caso, eu lhes disse, essa é uma mensagem extremamente pessoal, relembrando que no mês de abril de 2021, a Jane e eu tivemos o Covid, sendo que no 14º dia eu me restabeleci e ela acabou sendo hospitalizada. Curiosamente, um pouquinho mais do que um ano antes, 22 de março de 2020, eu havia pregado um sermão para vocês no Salmo 83, com o título Solução de Problemas. E de repente lá estou eu, em maio de 2021, com um problema para ser solucionado. A gente foi internada no dia 29 de abril. E a quantidade de mensagens me perguntando qual era o estado dela era inviável. Era cerca de 200 pessoas pedindo informação. E eu comecei a escrever alguns relatórios diários, mas eu falei assim, ao invés de escrever só o relatório, eu quero passar para os irmãos uma mensagem sobre como é que se lida com uma situação como essa. Como é que se leva e considera Deus numa situação como essa? Até que no dia 21 de maio a Jane falece. Como eu disse, não tive nenhuma situação que me causasse indignação, rebeldia. Não, mas o fato é que isso me colocou efetivamente prostrado. A alegria, o contentamento
eram pontuais, acontecia aqui e acolá. A profunda tristeza, a angústia, parecia que jamais ia passar. Naqueles dias eu me dei bastante para caminhar e teve dia que eu andei 29 quilômetros. Mas eu encontrei um salmo, o salmo de número 50, que foi um salmo que me guiou nesse período. Veja, ainda que eu não saiba qual era a situação do autor, situação específica, no versículo 15 ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Aquele salmista, naquela ocasião, estava vivendo o que ele chama aqui o dia da angústia. E como ele, eu estava vivendo dia após dia, no dia da angústia. 3 lições foram fundamentais para mim, e 2 das quais eu já falei para vocês no primeiro domingo de agosto do ano passado. Vejam, no versículo 14 do Salmo 50 diz o seguinte: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E por fim, versículo 23 diz: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. 3 lições que esse salmo manifestou para mim, para que significa o dia da angústia. E ouça, como eu, alguns de vocês tiveram a experiência da viuvez. Vejo Valquíria aqui na minha frente. Mas tantos de vocês tiveram problemas econômicos por conta da pandemia. Alguns de vocês carregam problemas importantes com filhos, no relacionamento conjugal. Essa é a razão porque eu justifico pregar essa mensagem tão pessoal, para você poder ver o ciclo que pode ser seguido do dia da angústia até o dia eu te livrarei. A primeira lição que eu percebo nesse salmo é o que ele fala. Ele já disse no versículo 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graça. E agora no versículo 23 ele diz, oferece sacrifício de ações de graça. No dia da angústia, você não oferece gratidão fácil. Agradecer a Deus por alguma coisa é duro, é um sacrifício. Não flui naturalmente. Alguns talvez nessas condições tenham uma tendência mais forte à murmuração, à reclamação. Nessas condições, ele está dizendo, me oferece sacrifícios de ação de graças. É aquela ação de graça que você não faz porque você recebeu um aumento, ou porque chegou um filho, ou porque a família está reunida. Nessas condições é muito fácil agradecer e não chega a ser sacrificial. O sacrifício de ações de graça está relacionado com o dia da angústia. Você está vivendo uma perda, uma dor, e você se nega a entrar no trilho da murmuração, porque você sabe que quem comanda a história não é você. Tem um Deus soberano. E naqueles dias, eu praticava o exercício de oferecer sacrifício de gratidão a Deus por 4 coisas. Primeira, eu sei que o Senhor é poderoso. Tanto num dado momento de que o Senhor pode curar a Jeane. Mas no outro momento foi,
o Senhor juntar os cacos que eu estou, eu sei que o Senhor tem poder. Mas também louvava a Deus porque Ele é soberano. Não sou eu que mando. Eu sou somente servo. É o Senhor quem escolhe. É o Senhor quem decide. Eu te louvo por isso. Também louvava a Deus por Deus ser bondoso. Ainda que eu não visse nenhum sinal da bondade naquele momento, eu sei que Ele é bondoso. E quarto, e talvez principalmente, eu louvava a Deus porque Ele é sábio. Ele entendia a situação e sabia a maneira como lidar com aquela situação. O que estava acontecendo não era falta de visão de Deus, de habilidade de Deus, de poder de Deus, de bondade de Deus. Não. O Deus soberano, absolutamente poderoso, bondoso e sábio está fazendo isso. Várias e várias vezes eu tinha que fazer isso, e quando eu me esquecia de fazer isso, de repente eu entrava no buraco da angústia. Eu falava, por que eu estou aqui de novo? Vamos lá voltar para o espírito de gratidão sacrificial, repetindo: Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é sábio. Qual é o seu desafio? Onde é que pega a sua enfermidade hoje? O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é sábio, o Senhor é bondoso.